Fala galera da resistência do Covid-19, estamos aí gravando mais uma aula para diminuir essa distância e fazer valer aí os conhecimentos, né? O tema da nossa aula de hoje vai ser Sócrates e a divisão da filosofia aí no período pré-socrático e pós-socrático. O que é interessante a gente saber sobre essa divisão? Sócrates é considerado um divisor de águas, turma. O período chamado pré-socrático, que é os filósofos que a gente já discutiu durante nossas aulas presenciais, eram os filósofos que buscavam a arqué aí através do estudo da natureza, buscavam o princípio de tudo através da natureza. Qual que vai ser a diferença a partir dos filósofos pós-socráticos, daqueles que vão vir depois de Sócrates? É que estes vão passar aí então a buscar as respostas filosóficas dentro do próprio homem, dentro da razão humana. O Sócrates, que era filho aí do Sofrônisco, que era um escultor, e da Fenarete, que era uma parteira, né? Ele vai ser também conhecido como o parteiro de ideias, porque a moral da história socrática é que ele não queria ensinar um conhecimento aos indivíduos, ele queria fazer com que os indivíduos chegassem ao conhecimento. Ele acreditava que o conhecimento já estava dentro aí das pessoas. E a sua discussão filosófica vai começar quando ele vai visitar o oráculo de Delfos e ali ele vê a inscrição "Conhece-te a ti mesmo". E ele vai passar então a buscar o conhecimento a partir então do próprio Logos, a partir da própria razão, né, o pessoal. Após essa revelação do oráculo de Delfos, Sócrates vai passar a ser conhecido aí como o homem mais sábio do mundo, né? E vai iniciar então a pesquisa socrática. O que ele fazia? Ele procurava aquelas pessoas que eram consideradas mais sábias e que tinham, digamos assim, um conhecimento a ensinar, e junto com essas pessoas aí, o que ele ia fazer? Ele ia buscar o conhecimento através da arguição. Ele chamava essas pessoas para um debate, onde ele praticaria aí então a sua forma de filosofar, por muitos chamados de maiêutica, que era um conjunto de perguntas, ele que se fazia de ignorante, né, para poder então fazer com que os indivíduos chegassem a essas ideias. Agora, o que é isso, ser um ignorante? Tem que tomar cuidado, porque as pessoas no senso comum acreditam que a pessoa ignorante é aquela pessoa bruta, aquela pessoa mais radical. E isso não tem nada a ver com ignorância. A ignorância, para a filosofia, ela simboliza o quê? A ausência de conhecimento. Então Sócrates, ele sinalizava alguém que necessitava então cada vez mais do aprendizado. Quando ele refere a sua frase "sei que nada sei", e nas nossas traduções ocidentais aqui ganham um "só sei que nada sei", ele está querendo dizer o quê? Que ele não tinha as respostas. Mas isso não quer dizer que, por ser um ignorante, ele não quisesse aprendê-las, ele não quisesse ter o conhecimento. Aí está a questão, então, da ignorância filosófica, né? Ele era um cara que não tinha o conhecimento, porém ele queria chegar a esse conhecimento. Existem dois tipos de ignorantes no estudo, né, pessoal? Existe o ser ignorante e o saber-se ignorante. Ignorante é aquele indivíduo que não sabe de nada, é aquele indivíduo, então, que não tem conhecimento algum. E o saber-se ignorante é o indivíduo que sabe que não tem o conhecimento, é o indivíduo que sabe que precisa adquirir a aprendizagem e a partir daí então ele vai em busca desses conhecimentos que sejam necessários. Aí o que vai acontecer, pessoal? O Sócrates, ele vai se colocar como ignorante, mas isso faz parte da sua filosofia de exortação aí, então, e de arguição, para poder fazer com que o indivíduo, né, a chamada ironia, com que o indivíduo então chegasse a trocar uma ideia com ele, e a gente vai aprofundar isso mais tarde no vídeo. Bom, em que estava contido o método de análise conceitual do Sócrates, o pessoal? Não era interessante para ele saber o que as pessoas pensavam, qual era o pensamento das pessoas sobre uma determinada coisa. Então, se alguém virasse para mim e falasse que o importante era ter coragem, o método de análise conceitual do Sócrates era o seguinte: era entender qual o significado do conceito para as pessoas dentro dessa área moral. Então, quando a pessoa falava de coragem, de justiça, de verdade,
O questionamento do Sócrates era o seguinte: mas o que é a coragem? O que é a justiça? O que é a verdade? Existe até uma história que para mim é engraçada, porque o Sócrates andava descalço nas suas túnicas pela Grécia, trocando ideias com as pessoas, visitando o comércio, aquela velha história de ir no comércio, ver então que as pessoas mais compravam e não adquirir porque ele não necessitava daquilo ali. E belo dia ele andando pela praça, né, um dos guardas e as pessoas em volta grita: pega ladrão, e passa o cara correndo para o Sócrates. E a primeira coisa que o Sócrates faz vai ser o quê, galerinha? Vai ser parar o policial e perguntar assim: mas o que é um ladrão? Então, quer dizer, são dessas histórias retratadas aí por vários filósofos de sua época, né, que o Sócrates então fica marcado. A análise conceitual socrática era o seguinte: não era importante o que você pensa de um determinado episódio, entendeu? Mas o conceito que você tem de uma determinada coisa, de um determinado pensamento, o turma. Então, ficava baseado nisso. O bem e as boas atitudes, né, seriam atingidos aí por todos os indivíduos através do que, segundo Sócrates? Através da razão. Seria a razão que levaria os indivíduos então a atingir o conhecimento, a atingir o que era tido pelos filósofos como a felicidade e o belo. Pessoal, vocês vão levar de brinde aí uma furadeira infernal que eu convivo também durante o meu dia aí aqui da Santa Casa, que não costuma parar muito não, mas fica de brinde o som aí para vocês. Parecendo aqueles sons industriais, mas tá bom. Continuando aí então, o bem e as boas atitudes seriam atingidos por todos de acordo com a razão. E para isso aí o que ia acontecer? O Sócrates colocava em funcionamento o que nós vamos chamar de método socrático do conhecimento. O que vai acontecer nessa questão do método socrático? Através desse método, Sócrates pretendia encontrar o conceito ou a verdade única. O que ele tinha, digamos assim, como expressão da verdade que deveria ser atingida pelos indivíduos através da razão. Um dos problemas do Sócrates com os filósofos chamados aí de sofistas é que os sofistas vendiam a ideia de que a verdade ela era relativa. Cada indivíduo poderia chegar à verdade, cada indivíduo poderia ter a compreensão da verdade de acordo aí com a sua arte de explanar, de acordo com o funcionamento das suas ideias. E para o Sócrates não. Através da razão deveria ser chegado então ao que seria uma verdade total das coisas, né? Uma verdade, digamos assim, que todos que utilizassem a razão poderia então atingir. Esse conceito aí ele seria atingido através da razão, e ele estava onde? Dentro do método socrático, pessoal? Dentro do próprio indivíduo. Qual que seria a ferramenta para parir essas ideias então que o Sócrates defendia? A razão. A busca do conhecimento através da razão seria a forma então de chegar a esse conhecimento. É daí que vai surgir o pensamento conhecido como maiêutica, né, o parto das ideias, que vai ser feito aí pelo exercício dos questionamentos. Quando Sócrates pegava para trocar uma ideia com os indivíduos, ele começava a fazer o que, galerinha? Ele começava a questionar. Por isso que muitas vezes uma das maiores artes da filosofia é o que? É o questionamento. E esse questionamento dele, esse sistema da maiêutica, ele vai ser dividido em duas partes na forma do questionamento, na forma da troca de ideias. Tá? O primeiro momento, que vai ser o da exortação e da ironia, né? Que é aquele momento em que o Sócrates então convidava o camarada para suas ideias, digamos assim, exaltava as ideias do indivíduo e depois vinha com a ironia fazendo as suas perguntas, tentando aí mostrar para aquele indivíduo que ele não era o proprietário da razão como ele imaginava. Nesse primeiro momento aí da exortação e da ironia, era um momento então em que o Sócrates começava a desqualificar aí os preconceitos e as opiniões do indivíduo.
Qual que é o nosso grande problema no século XXI? Quando a gente fala de uma discussão, por exemplo, como que é travada uma discussão no Facebook? O cara que acha de uma coisa, o outro cara acha outra coisa, vai ali, briga o dia inteiro e cada um vai para sua casa com seu próprio significado. Para os filósofos, a discussão não era algo em torno de uma inimizade, de uma briga. Era algo, então, que fazia com que eles buscassem o conhecimento. Então, o Sócrates ele fazia o quê? Ele queria mostrar para o indivíduo que existia pensamentos além, que existia momentos além, que ele poderia, de certa forma, explorar, que ele poderia, de certa forma, através da razão, encontrar. Aí vem o segundo momento desse questionamento socrático, ô turma, que será a indagação ou reminiscência, que vai ser quando Sócrates faz perguntas e comenta as perguntas aí, fazendo com que o interlocutor chegue à resposta considerada verdade. Vai ser um momento em que é colocado em prova, em que é discutido, em que o Sócrates vai então colocar em questionamento o conhecimento daquele indivíduo ali que está com ele no debate. E vai ser a partir desse momento da indagação e da reminiscência que o Sócrates vai dar o checkmate aí nessa questão de dar à luz a ideia, de fazer com que o indivíduo chegue à ideia. Claro que você vai pensar assim, mas então um debate filosófico desse durava horas e daí por diante. É porque é uma troca de ideia muito intensa, né, pessoal? É uma troca de ideias que vai levar os indivíduos aí, então, a vários questionamentos. Então era algo muito amplo, era algo, digamos assim, que cá para nós eu teria vontade de assistir uma discussão dessa. A diferença entre os Sócrates e os sofistas, que é muito importante para o Enem, para as provas, concursos e debate que você for fazer em praça pública, lembrando do Sócrates, né? Vai ser em questão aí da verdade. Os sofistas eles eram céticos quanto a uma verdade única. Daí que surge o tema da nossa última videoaula, né, que é o relativismo sofístico. Então, eles acreditavam que era o seguinte, o que é a verdade, no final das contas, para os sofistas? Verdade é aquilo que eu consigo te convencer que é verdade. Beleza? Então, para o Sócrates, existia uma verdade única, uma verdade a ser atingida. E eu acho que o Sócrates mais ficava puto, como dizem vocês hoje na atualidade, mais ele ficava pistola, entendeu? Igual eu fico com essa furadeira no fundo, que não tem jeito de acabar com ela, era que os sofistas vendiam seu conhecimento. Então o sofista, lembrando dessa parte aí da aula sobre a filosofia sofística, quando ele estava passando pela cidade, aqueles indivíduos mais abastados iam ali e contratavam sofistas para poder ensinar os seus filhos. Ensinar o quê? A arte da retórica, da discussão e etc. Aquilo que o indivíduo conseguisse convencer o outro era a verdade. O Sócrates não gostava desse princípio, por quê? Porque as ideias já eram uma propriedade dos indivíduos. Então ele acreditava que os indivíduos deveriam ser levados a ter esse conhecimento, mas não em troca de um pagamento, não por dinheiro. Então a principal diferença aí na questão do Sócrates e dos sofistas será essa. Sofistas, céticos quanto a uma verdade única. Tá? Então para eles o que era a verdade? Aquilo que você conseguisse convencer os outros que era a verdade. Para o Sócrates existia uma verdade única que chegaria a ela através da razão. Os sofistas vendiam seu conhecimento. Entendeu? E Sócrates era contrário a essa prática dos sofistas, porque para ele o conhecimento já estava com os indivíduos. Então você vai falar assim, na linguagem bem coloquial mesmo do momento, então Sócrates e os sofistas tinham uma treta. É uma treta, digamos assim, no sentido filosófico do ser. Sócrates vai buscar a verdade e não a aparência mutável das coisas, ou a beleza e técnicas do argumento. Então, para o Sócrates não era uma questão de convencimento, não era eu ter o poder de te convencer de alguma coisa. Para o Sócrates existia algo a ser alcançado, existia então um pensamento a ser conquistado, e a partir daí o que vai acontecer? Ele vai começar a colocar em prática todos esses pensamentos, todos esses argumentos, tá, o pessoal. E isso vai atrair a atenção de quem? Quem melhor dentro de uma sociedade do que o jovem para questionar aí então as ordens que são instituídas, os pensamentos que são congelados e tidos aí como o dogmatismo de momento?
Os jovens. A juventude começa a ouvir Sócrates e começa então a questionar o pensamento a partir da razão. E isso vai incomodar logo quem? O pessoal vai incomodar logo os poderosos aí então de Atenas. Eles vão ficar, digamos assim, pistola, como dizem vocês, com Sócrates e vão intimá-lo então para um julgamento. Né? E o julgamento de Sócrates vai ser o momento onde ele será acusado de corromper a juventude e atentar contra os deuses, tentando colocar uma nova moral religiosa para os indivíduos. Uma frase interessante quando Sócrates é arguído nesse momento do julgamento, turma, é que o Sócrates vira e fala assim: Atenas é uma égua e eu sou o mosquito que vai lá e pica o flanco da égua, fazendo ela andar. O que ele queria dizer com isso? Que Atenas tinha se estagnado no conhecimento e que ele era o camarada que, através então da maiêutica, através do questionamento, fazia com que os indivíduos andassem em termos de conhecimento, em termos de pensamento. Só que os poderosos, a gente sabe que eles nunca querem um conhecimento que seja além daquele estruturado para o comando, aquele estruturado para a ideologia de uma sociedade. Sendo Sócrates, então, condenado à morte, né? E a condenação à morte naquela época, como que ela era realizada? O próprio indivíduo tinha que pegar a cicuta, né, que era um veneno extraído de plantas, e ele bebia o veneno. E uma das obras muito interessantes da filosofia e muito importantes é a pintura aí, sobre o julgamento e a execução do Sócrates. O interessante também, quando a gente está lendo os pensamentos do Platão, que foi o cara que mais escreveu sobre Sócrates, é que muitos poderosos de Atenas, por reconhecer os valores de Sócrates, por reconhecer que ele não era uma pessoa má, e sim um grande filósofo, um grande questionador do conhecimento, ofereceram para ele a oportunidade de fugir, a oportunidade de não ser levada a cabo aí a sua sentença de morte. E qual que foi a resposta do Sócrates para essa questão, para esse convite aí à fuga? O pessoal, Sócrates falou que se fugisse realmente, que se retirasse de Atenas ali naquele momento ali, o que aconteceria? Ele estaria confirmando o que seus algozes aí então incitavam contra ele. E ele quis ficar, ele quis permanecer e fez-se cumprir aí então a sua execução, né? Deixando assim a figura de Sócrates e entrando para as nossas próximas aulas a figura então de Platão, que foi um dos principais súditos e dos caras aí que mais deixou escrito sobre o Sócrates para o nosso entendimento. Bora lá, galera, então recordando os pontos importantes dessa nossa aula. Sócrates, o divisor de águas por buscar o conhecimento na razão humana, e os pré-socráticos buscavam na natureza, lembrando com vocês. O Sócrates, ao observar no oráculo de Delfos a inscrição "Conhece a ti mesmo", ele começa então a buscar o conhecimento do indivíduo, que a gente pode falar vulgarmente de dentro para fora. Okay? O método de análise conceitual é quando Sócrates busca o conceito das expressões então que são utilizadas pelos indivíduos para poder traçar a sua filosofia. O método socrático ele vai ser dividido em duas formas de análise, né? O primeiro momento, a exortação e a ironia, quando ele chama o indivíduo para o questionamento, e o segundo momento, a indagação e a reminiscência, quando ele começa a colocar em xeque então a figura dos indivíduos. A partir daí então o conhecimento filosófico, a busca da verdade imutável, daquilo que nós podemos compreender, sai então do cosmos, da natureza, entendeu? E vai entrar para o homem com a sua razão. Bom, espero que vocês tenham gostado aí dessa videoaula. Se gostou, deixa um likezinho aí para nós no canal e divulga para os seus amiguchos aí então essas ideias. E a hora que você tiver com um tempinho aí para poder ruminar essas ideias, comece a pensar qual a importância, né, do conhecimento socrático para o desenvolvimento da civilização ocidental. Foi um prazer, galera. Continue aí mantendo os cuidados, né? Se puder, fique em casa e até a próxima. Valeu!